É, hora do Mão. No seu 17º aniversário, apenas 3 meses antes da protagonista Anita se isolar de todos, sua irmã, a primeira filha do Marquês, voltou depois de anos desaparecida. Todos na mansão a amavam, mas apenas a ela. Anita sempre foi ignorada por todos, mas já não se importava, sabendo que seus pais eram horríveis. Com a volta de sua irmã, Anita via todas as pequenas coisas que ainda tinha lhe serem tiradas. E aquela garota tentou lhe proteger, sob o pretexto de ser uma irmã de verdade. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu odiei ainda mais, e espero que aproveite. A história começa com a filha do Marquês de Renate desaparecendo. Após algum tempo, contrariando as expectativas, as pessoas nunca conseguiram encontrar Arabella Renate. Havia rumores de que o Marquês e sua esposa ainda estavam procurando sua filha desaparecida, e por isso, inúmeras falsas Arabelas foram até a propriedade do casal, e tão rapidamente, foram frustrantemente dispensadas. Com isso eles perdiam cada vez mais a esperança. Atualmente, o casal tem outra filha chamada Anita. A garota ama sua mãe, mas toda vez que procura falar com ela, Anita tem a sensação de que sua mãe só está interessada em como sua filha desaparecida, Arabella, estava. Assim, é como se ela rejeitasse sua filha mais nova. Mesmo quando alguém ainda tenta apoiá-la, a mãe, sem pensar nos sentimentos de sua filha mais nova, a afasta. Ela acredita que tudo que Anita pode aproveitar deveria ter pertencido a Arabella. Depois da perda de sua primeira filha, a família não podia se dar ao luxo de interromper a linhagem familiar, então uma segunda criança nasceu, e essa criança era Anita. Mas acontece que seus pais não gostavam dela de forma alguma, já que só a tiveram porque não tinham outra escolha. Tinha muitas pessoas que não olhavam para Anita, olhando apenas para Arabella, mesmo que ela estivesse desaparecida. Até os empregados achavam que todas as roupas que Anita usava deveriam ter pertencido à primeira filha. Assim, a pequena menina cresceu sem amor, desejando que houvesse apenas uma pessoa que olhasse apenas para ela. Essa pessoa era o herdeiro do Grande Ducado, noivo de Anita, Axion, e seu único amigo. Enquanto seus pais a negligenciavam completamente por causa de toda a comoção causada pelas falsas Arabelas, Axion a convidava para a propriedade de sua família, e nesse lugar, ela não era mais uma ladra que tinha se apropriado de todas as coisas de sua irmã. Nesse lugar, ela era simplesmente Anita. Mas seja pelo intenso desejo de seus pais, ou apenas uma vontade do destino, acontece que Arabella finalmente voltou para casa depois de longos 19 anos. Para confirmar sua identidade, seus pais usaram itens sagrados herdados da família imperial, com eles mostrando que ela era a verdadeira Arabella. A partir daquele dia, já era possível prever absolutamente tudo o que ia acontecer. Depois de sua chegada, todos os empregados amaram imediatamente Arabella, mesmo a vendo pela primeira vez. Seus pais a alimentaram apenas com as melhores refeições gourmet, e também lhe foram feitos vestidos de qualidade muito superior aos de Anita, além de todas as joias da família também passaram para Arabella. Eles queriam dar a ela todas as melhores coisas. Eles incluíram coisas que ela nunca tinha recebido antes, mas também havia algo que tinha sido tirado dela. Seus pais queriam romper o noivado de Anita com o Grão-Duque. Seus argumentos eram simplesmente que o Grão-Duque tinha enviado uma proposta de casamento à filha do Marquês de Renate, e não especificamente para Anita. E acima de tudo, sua mãe queria que esse lugar pertencesse a Arabella, e que ela tivesse todos os prazeres dessa vida. Até seu pai tinha confirmado que sentia o mesmo, e originalmente nunca quis associar Anita à família do Grande Duque. Eles pensavam que o status de duquesa se adequaria melhor a Arabella que a Anita. Então, eles realmente decidiram acabar com seu noivado, e agora a única coisa que ela poderia fazer era ajudar nos negócios da família, como vinha fazendo até então. Depois de um tempo, Anita teve outro encontro com seu noivo, e ele percebeu que ela parecia muito triste. Eles não se viam há muito tempo, já que ela se recusou a encontrá-lo, pois estava ocupada. De repente, ela ouviu uma batida na porta. A princípio, ela não pretendia abri-la, pois não tinha compromisso marcado com ninguém, mas Anita caminhou até lá e abriu a porta, atrás da qual estavam sua mãe e irmã. Elas queriam que Anita apresentasse Arabella ao Grande Duque de Rashad. Anita percebeu que elas realmente iriam tirar tudo dela, até coisas que originalmente não eram de Arabella. Mas ela não se importava com o que acontecesse, já que Axion era alguém que ela nunca permitiria que fosse tirado dela. Anita ficou na passagem, claramente não disposta a deixar que sua irmã entrasse no quarto. Enquanto isso, Axion já tinha começado a perguntar quem estava na porta. Ela não iria responder, então apenas disse que sairia por um momento. Assim ela fechou a porta atrás dela, dizendo que não queria apresentar Arabella a Axion, e se recusou a fazê-lo. Sua mãe ficou chocada, mas apenas por um momento, pois logo depois daquelas palavras, ela foi tomada por raiva, e começou a repreender Anita. Até Arabella quis parar sua mãe, mas ela não adiantou,
com a mãe pensando que ela merecia ser repreendida por sua insolência. Sua mãe começou a fazer ela se sentir mal, dizendo que Anita deveria sentir pena de sua irmã, e que não deveria se comportar tão mal. Mas Anita decidiu dizer diretamente que ela não sentia pena por Arabella, uma razão ainda maior para ela não apresentar a filha de seus pais sem a permissão da outra pessoa, pois isso seria rude com o arquiduque. Mas sua mãe nem mesmo ouviu sua filha, pensando que Anita era realmente terrível. Arabella, que estava atrás dela, claramente não estava se sentindo bem, pedindo a sua mãe para não gritar com Anita. Mas sua mãe não ouviu Arabella também, até que a filha desmaiou de tanto gritar, e não conseguiu se recompor. Então, Anita correu para buscar o médico o mais rápido possível, e acidentalmente esbarrou na empregada. Ela contou toda a situação, dizendo para ela chamar o médico rapidamente, e a empregada obedeceu. Anita pensou em como aquilo era estranho, porque quando o médico examinou Arabella no dia que ela chegou, ele não encontrou nenhum problema de saúde nela, e agora ela tinha desmaiado de repente. Anita se aproximou do quarto onde estava o duque, mas logo viu que sua mãe e Arabella não estavam mais à porta. Naquele momento, ela percebeu que Arabella tinha encenado essa situação de propósito para se encontrar com o duque. Ela já estava sentada à mesa em frente ao duque se apresentando, mas se sentiu muito desconfortável porque Axion não se importava com ela. Tudo o que ele queria saber era quando Anita chegaria, então, ele não pretendia puxar conversa com Arabella. Ela se sentou em frente a ele, mas permaneceu em silêncio. Sua mãe tinha dito antes que ele era um nobre com excelentes modos, mas ela estava com muito medo de se sentar na frente dele. Na verdade, ela realmente tinha desmaiado mais cedo, mas recuperou os sentidos muito rápido, e ao acordar, perguntou por onde Anita tinha ido, o que sua mãe não respondeu, já que tudo o que importava para ela era que Arabella tinha uma grande chance de conhecer o duque. E assim, agora ela estava diante dele. Ela pensou que ele estava irritado com ela por ter vindo encontrá-lo sem ser convidada, assim como Anita tinha dito antes, e pensou que estava com tanto medo que sentia como se estivesse sufocando, então quase gritou querendo sair dali. Mas seus pais também insistiram veementemente que ela conhecesse o arquiduque, então ela não poderia simplesmente sair e decepcionar seus pais. Ela decidiu pedir desculpas ao duque pelo transtorno que causou. Parece que ela estava realmente arrependida, mas ele não se importou porque sentiu que Arabella não tinha razão para pedir desculpas, pois não foi a garota que quis aparecer sem ser anunciada. Além disso, ele mesmo disse que Anita chegaria muito em breve, e ao dizer o nome de sua noiva, o jovem parecia que tinha se transformado em uma pessoa completamente diferente. Enquanto isso, Anita estava parada na frente da porta. Ela estava muito desapontada com Arabella, pensando que ela tinha fingido desmaiar para encontrar o duque, com as palavras de sua mãe sobre como má ela era, reverberando em sua cabeça. Ela não entendia por que deveria ouvir as palavras de sua mãe. Claro que Arabella deveria ter todas as coisas boas, mas todos em sua casa culpavam Anita, como se ela fosse a responsável por roubar tudo de Arabella, e que deveria sentir pena dela. Ainda assim, ela não podia aceitar o fato de que teria que desistir de tudo que pertencia a ela para ser aceita em sua casa. Axion era a única coisa que ela tinha, e ela definitivamente não iria dá-lo para sua irmã também. Então, quando ela entrou na sala, ela viu o sorriso brilhante de seu amigo. Arabella imediatamente correu até ela, para se desculpar por assustá-la com seu desmaio. Mas Anita não entendia por que ela estava agindo assim. Arabella só apareceu para roubar tudo dela, e agora estava se desculpando. Ela ainda olhava tão docemente, como se realmente estivesse esperando por ela todo esse tempo. Arabella não sabia como explicar toda essa situação, então ficou envergonhada na frente de sua irmã. Ela não sabia o que dizer, quando de repente, Anita lhe disse para sair dali sem demoras. Mas ela não parecia chateada, ao contrário, estava feliz e agradeceu a sua irmã, já que na verdade estava um pouco assustada. Então, não querendo perturbar sua irmã e o duque por mais tempo, Arabella alegremente deixou o quarto. Anita não entendia por que Arabella, que teve uma vida difícil nas favelas, ainda era tão pura e inocente, não querendo ser necessária em uma família nobre. Arabella parecia mais feliz, e nem um pouco falsa. Anita então se aproximou do duque e disse que sentia muito pelo que acabou de acontecer. O duque disse que estava tudo bem, mas por causa da situação, Anita pediu para se retirar mais cedo. Ele não parecia chateado, e se aproximando dela convidou para encontrá-lo na próxima vez que visitasse o ducado. Finalmente, ele perguntou se ela se importaria se ele lhe enviasse um convite amanhã à tarde. Isso agradou muito e ela concordou de imediato, pois seu doce amigo, em outras palavras, lhe disse que estava tudo bem fugir de sua casa, já que com a aparição de Arabella, ela se tornará supérflua na mansão. Depois de um tempo toda a família se sentou para comer, com os pais preocupados com a filha mais velha, pedindo para que comesse mais carne, apenas não percebendo que tinham outra filha.
Arabella notou que Anita tinha apenas uma salada no prato, e inicialmente pensou que ela não gostasse de carne ou que talvez estivesse de dieta, mesmo sendo muito magra. Antes que ela pudesse responder, sua mãe interveio dizendo que Anita geralmente não comia muito e que ela não deveria se preocupar com sua irmã, mas deveria comer mais para ganhar peso. Depois, seus pais se desculparam com ela por todo esse tempo que estiveram comendo e se fartando de comida enquanto ela estava passando fome. Eles disseram para Anita se desculpar também, mas ela não disse nada, recebendo olhares raivosos em sua direção. Depois disso, seu pai começou a gritar com ela pelo modo como tratou Arabella na sala de estar. Ele estava certo que ela tinha sido muito rude com sua irmã todo esse tempo. Durante todo o tempo ela esteve na mansão, desfrutando de tudo, e por isso ela deveria ter pena de sua irmã, que suportou tantas dificuldades. Ela disse que não entendia por que seus pais se sentiam culpados por Arabella, mas disse a eles para não ousarem descontar nela, nem fazê-la ouvir coisas assim que ela não queria ouvir mais. Depois disso, seu pai começou a gritar com ela de novo para tomar cuidado com suas palavras, e naquele momento, até Arabella não gostou de ouvir seu pai gritando. Anita estava completamente entediada com tudo isso, e por fim, disse que já tinha passado tempo suficiente com sua família, então se levantou da mesa e saiu. Essa ação só fez seus pais ficarem ainda mais irritados, então seu pai se levantou da mesa batendo forte, mas de repente, o prato de comida de Arabella caiu no chão, atraindo muita atenção. Finalmente, foi só depois disso que os pais perceberam que estavam gritando muito na frente de sua querida filha, e então imediatamente se acalmaram. Os dois lhe disseram para não se preocupar com sua irmã, pois ela era exigente e difícil de lidar desde pequena, sussurrando entre si que não deveriam permitir que Anita fosse tão arrogante. Depois, o pai ordenou a um dos empregados que dissesse a Anita para vir ao seu escritório dentro de 1 hora. Anita estava na biblioteca, e ela achou engraçado que seu pai lhe dissesse para voltar em 1 hora, pensando em como levaria pelo menos 2 horas para acalmar Arabella, a amada filha deles. Então, ela decidiu ler um livro durante esse tempo. Este livro é sobre a fundação de um império, e embora seja bastante monótono, Anita gosta muito dele. Isso porque menciona um lago chamado Alcente. Esse é o lago onde a fera divina apareceu e ajudou o primeiro imperador a estabelecer o império. Pensar nesse lago fez Anita se sentir muito melhor, porque na verdade, a lembrava do homem que conheceu lá. Quando era criança, ela conheceu um menino cujos olhos eram mais azuis que o próprio lago lendário. Aconteceu 7 anos atrás, quando Anita ainda tinha 10 anos. Ela estava em um chá com algumas damas. Elas perceberam que Anita continuava olhando para o lago e pensaram que ela estava entediada, e ficaram descontentes, especialmente Raquel Seivor, que era a filha mais velha da Condessa Seivor. Ela percebeu que Anita nem mesmo tinha ouvido o que ela tinha falado, e então ficou muito irritada. Mesmo não estando prestando atenção na conversa, Anita ouviu o que estavam dizendo. Lhe fizeram uma pergunta sobre uma flor em que estavam interessadas. O nome dela era Lavena, uma flor com um aroma forte e uma bela aparência. Depois de falar sobre ela, Anita finalmente conseguiu tirar sua mente de si mesma, e apenas ficou sentada esperando que a festa do chá terminasse. Ao lado do lago tinha um jardim, conhecido como ponto de encontro dos nobres. As damas nobres frequentemente faziam chás aqui, e dessa vez, ela foi convidada também. Certamente elas tinham um propósito por trás, mas ela veio mesmo assim. De repente, alguém se dirigiu a ela. A voz lhe disse para ser pelo menos um pouco mais amigável, já que essas pessoas queriam ser amigas dela. Mas a menina sabia que elas só queriam se aproximar de sua família. Quando de repente a voz informou que um homem estava se afogando no lago próximo, ela se levantou de sua cadeira e disse às outras damas que iria se afastar por um tempo para olhar o lago, e que voltaria em breve. Ela decidiu ir e ver o homem que se afogava, com a voz a levando até o lago. Então, ela tira seus sapatos para evitar de sujá-los, e como não conseguia ver o homem por cima da água, para salvá-lo, ela pulou na água, vendo uma garota praticamente no fundo. Ela a agarrou, mas logo percebeu que não poderia retirá-la sozinha, e parecia que a essa altura as duas se afogariam. Mas então, houve uma poderosa coluna de água que as empurrou para a margem. Anita não entendia o que foi aquele fenômeno estranho, mas não tinha escolha senão aceitar o que estava acontecendo. Quando já estavam na margem, os servos as notaram rapidamente, e é claro que todos perceberam o ocorrido. Acontece que a garota loira era a senhora Lacade. Então, um menininho também correu até elas, que se apresentou como Axion Lacade. Foi a primeira vez que ele encontrou Anita, que agora tinha salvado sua mãe. Ela não deu seu nome naquele dia, mas o menino lhe enviou uma carta como se já soubesse de tudo, e foi esse o início da amizade deles. Ela olhou para o relógio e percebeu que já era hora de ir até seu pai, mesmo que não quisesse. Ela desceu as escadas e ouviu seus pais conversando antes de entrar no escritório. Sua mãe pedia seu pai a se apressar e romper o noivado.
Eles queriam prometer Arabella ao duque o mais rápido possível, senão rumores de que ela estava doente poderiam se espalhar, graças aos seus frequentes desmaios, e então, seria impossível casá-la. Mas por fim, seu pai decidiu oferecê-la em casamento ao príncipe. O problema é que se descobriu mais tarde que ele é muito frio com as mulheres, então não havia garantia de que eles se tornarão parte da família real. Sua mãe não queria ela com o príncipe, já que Arabella deveria ser tão adorada quanto possível no casamento. Mas seu pai tinha outra ideia: fazer Anita se destacar aos olhos da imperatriz. Afinal, se ela se tornasse uma candidata à concubina do príncipe, seria mais fácil para eles romperem o seu noivado com o duque. Não era necessário que ela se tornasse uma princesa, seria apenas uma desculpa. Com essa ideia, eles concordaram em fazer isso, e Anita ficou simplesmente chocada e muito irritada com seus pais. Ela percebeu que esse era o único valor que tinha apresentado para sua família, e agora, ela começou a pensar em como sua família levou o crédito por suas ações. Foi ela quem salvou a duquesa e mãe de Axion naquele dia. Ela não entende por que eles ainda pensam que ela obedeceria às suas ordens, e por que ela de repente abandonaria tudo para fazer suas vontades. Afinal, eles não a consideram parte da família. Anita não se parece com seu pai e mãe, e por causa disso, se ouve muitos rumores quando ela nasceu, o que só piorou desde que sua irmã voltou. Mesmo agora, enquanto caminhava pelo corredor, Anita ouviu as empregadas fofocando sobre como a senhora Arabella era como sua família, ao contrário dela, e como todos achavam suspeito. Ao ouvir isso, Anita ficou irritada, e disse àquela empregada para deixar a casa imediatamente, pois ela mesma iria contar à sua mãe sobre a empregada rude fofocando sobre seus mestres. Recentemente, cada vez mais pessoas estão questionando a posição de Anita, e se isso continuar, Arabella tomará tudo dela, não apenas seu lugar e responsabilidades, mas também Axion. Felizmente ela tem certeza de que não dará certo entre eles, e a partir daquele momento ela decidiu não deixar mais ninguém se aproveitar dela. Já de noite, ela não foi ao escritório de seu pai como ele pediu, ficando apenas em seu quarto. De repente, alguém bateu. Uma empregada entrou em seu quarto para anunciar que o Lord Rick Elmont, da última cavalaria, havia chegado. Essa empregada, Ari, era a única que tratava Anita com certa bondade na casa. Mas provavelmente era porque ela sempre a recompensava financeiramente e lhe davam presentes caros. A empregada olha para o presente admirada, pensando em como foi a melhor escolha não seguir os outros servos para a senhora Arabella, já que ela nunca seria capaz de receber um presente como esse. Comparada à ingênua senhorita Arabella, a generosa senhorita Anita era muito melhor. Ari percebeu que sua senhora não estava de bom humor, pois ela nem mesmo tinha acariciado sua cabeça hoje, mesmo com ela ansiosa por isso. Enquanto isso, Anita rapidamente saiu para receber seu convidado que estava chegando, ficando muito feliz em vê-lo. O homem era o Lord Elmont, o vice-comandante dos Cavaleiros do Ducado de Lacade que tinha acabado de retornar do norte. Ele veio pessoalmente porque queria ver Anita, afinal, eles não se viam há muito tempo. Mas também foi porque Anita precisava enviar um convite para o Ducado. Em seguida, os dois começaram a discutir sua viagem ao norte. Felizmente dessa vez houve apenas um problema pequeno por lá, mas ele ainda não conseguiu se acostumar com o frio. O frio do norte é muito famoso no Império, que mesmo no meio do verão o clima de inverno persistia, e graças à terra estéril, nenhuma colheita cresce na região. Mas os minerais preciosos trancados no solo causaram uma grande comoção. A solução para a disputa era inicialmente um problema da família imperial, mas na época eles preferiram enviar os cavaleiros do Grão-Duque para lá. Anita sempre se perguntou por que Axion era tão obediente às ordens do imperador, uma vez que ele poderia ter simplesmente desistido da ideia. Mas segundo Axion, ele tem algo que realmente quer encontrar no norte, e assim ele será capaz de fazer o que quiser e escapar das suspeitas do imperador, então não havia razão para recusar. Com a resposta, Anita pensa em como ele ainda estava procurando por aquilo. Anita continuou sua conversa com o Lord Rick, quando de repente ouviu um grito e se viraram para o som. Era a mãe de Anita, que estava irritada porque não tinha sido informada imediatamente que um visitante da família Lacade tinha chegado. A mãe então entrou no quarto e fingiu inocência, não percebendo que todos tinham ouvido seus gritos no corredor. Rick teve que se levantar de seu assento para cumprimentar a Marquesa de Renate e se apresentar a ela. Ela se surpreendeu que o Lorde tivesse vindo pessoalmente apenas para entregar um convite para uma festa de chá. Depois disso, ela se sentou ao lado de sua filha para continuar a conversa, e também se desculpou com Anita, imaginando que ela tinha incomodado ele. O cavaleiro respondeu confiante que qualquer cavaleiro de Lacade gostaria de conhecer a senhorita Anita. Sua mãe não esperava que Anita tivesse uma relação tão próxima com os cavaleiros do ducado, e mais tarde, descobriu que não era apenas sobre os cavaleiros, mas com a família Lacade inteira. Tudo porque uma senhora salvou a vida do chefe da família. Sua mãe percebeu que o cavaleiro estava falando sobre um caso de 8 anos atrás, e disse que sua filha não tinha nada a ver com isso,
já que no fim foi tudo culpa do médico, e não de Anita. Apenas com essas palavras, ela fez o cavaleiro desgostar fortemente dela, mas o cavaleiro nem sequer pôde responder à sua rudeza. Então, ela percebeu o convite que tinha sido enviado pelo duque. A mulher já queria pegá-lo para ler, mas não teve tempo porque sua filha logo pegou o convite, dizendo que não a deixaria lê-lo até que ela mesma o tivesse lido, já que parecia rude que alguém o abrisse antes dela. Ao abrir o envelope, ela o cheirou, notando que Axion tinha colocado pétalas de rosa no convite, o que parecia muito atencioso da parte dele. A carta dizia que ele estava muito interessado em convidá-la para um chá em uma semana, no Jardim do Ducado, e estaria esperando por ela. Ela disse ao cavaleiro para informar ao duque que ela aceitava o convite, e compareceria à sua festa do chá. Enquanto isso, sua mãe, sentada ao seu lado, já começou a pensar em um plano para garantir que Arabella também participasse da festa de chá, mesmo que ela não fosse a convidada. Ela acredita que se o duque vir Arabella, ele perceberá imediatamente que ela é melhor que Anita. Ela decidiu chamar a atenção para si mesma e disse que estava muito preocupada com Arabella. A mulher também decidiu contar ao Lorde para que ele sentisse pena de sua filha também, já que diferente de Anita, ela não socializou ainda em festas aristocráticas. De repente, Anita disse algo surpreendente, de que não se importaria se Arabella fosse ao chá com ela só não tinha certeza se sua irmã gostaria da ideia. Depois, eles escoltaram o Lorde, e ele partiu para o ducado, deixando Anita e sua mãe sozinhas. Imediatamente, sua mãe quis falar com ela. Na verdade, ela estava zangada com a filha por demitir os servos naquele dia por conta própria, principalmente porque entre eles estava sua dama de companhia. Mas Anita respondeu calmamente, explicando que o motivo que tinha dispensado as empregadas era porque elas estavam espalhando boatos, e aquelas que usavam a linguagem de maneira descuidada não podiam ser confiáveis. Mas a mãe ainda não conseguia entender como sua filha poderia demitir os servos tão repentinamente, mesmo que ela também os odiasse. No final, ela decidiu esquecer a situação, pois tinha algo mais importante que isso. Então, sua mãe informou que Arabella teria uma audiência com Sua Majestade no dia 10 e queria que Anita fosse com ela, pois a garota ainda não tinha experiência suficiente em festas de chá. Por isso seria difícil para ela sozinha, sendo mais confortável se alguém da família estivesse por perto. Anita percebeu que se a notícia do casamento surgisse, sua mãe queria prepará-la em vez de Arabella. Com a Imperatriz agindo, ela e Axion poderiam ser facilmente separados, e nesse caso, sua irmã não teria motivo para não se casar com Axion. Anita disse que tinham que pedir permissão à Imperatriz primeiro, mas sua mãe disse que a Imperatriz já havia dado a permissão. Em seguida, a conversa virou para o seu noivado. Sua mãe perguntou sombriamente se ela se lembrava que o lugar de que estavam falando pertencia por direito a Arabella. Ela não deveria ser tão presunçosa, mas entender tudo. Enquanto isso, no Ducado de Lacade, a duquesa estava conversando com seu filho sobre sua recente visita à mansão de Anita. Ela perguntou sobre o assunto para ver se havia tido alguma mudança na casa, mas acabou sendo o mesmo de antes. Isso significava que a família não mudou em nada. Na verdade, a duquesa estava preocupada com Anita, porque algum tempo atrás ela havia lhe informado que queria fazer uma longa viagem após atingir sua maioridade, e obviamente, esse desejo de se afastar não surgiu do nada. Isso significava que ela quer cortar laços com sua família, o que é compreensível, dada a maneira como Anita é tratada em sua própria casa. A duquesa ofereceu a Anita para ficar com eles em Lacade, pelo menos até ela completar 18 anos. Mas infelizmente, a menina recusou. Apesar de estar grata pelo convite, ela ainda não podia desistir de sua família. E não importa quantas vezes a duquesa a convidasse, ela ainda recusava. Então, a duquesa sentia que não podia mais impor isso a ela, mesmo ainda querendo protegê-la. Agora que Anita já é considerada uma adulta, a duquesa lamenta não ter conseguido trazer ela para a família Lacade naquele dia. À noite, no quarto de Anita, ela começou a pensar consigo mesma em como que ultimamente não tinha apetite. Ela se lembra de como até ontem, sua mãe estava convencida que a família deveria se reunir em torno da mesa de jantar, por causa de Arabella, enquanto acha engraçado o quão rápido eles mudaram de opinião. No mesmo instante, alguém bateu à porta de seu quarto. Quando ela disse para entrar, Philip, o mordomo da família Renate, entrou. Ele a chamou de minha senhora, avisando que o chefe da família estava esperando por ela em seu escritório. Ela assentiu, e ao olhar para ele, percebeu que tinha algo mais que ele queria dizer. Como se viu, ele disse que o mestre tinha chamado ela para retomar seus deveres domésticos imediatamente. Ela franziu a testa e disse que tinha certeza que esse era mesmo o caso. Mas o mordomo imediatamente respondeu que achava que aquilo era um exagero, pois seu senhor parecia não perceber que ela ainda era muito jovem. Mesmo assim, ela disse que iria de qualquer maneira, apenas porque ela precisava seguir em frente. Ela então perguntou a Philip o que ele achava que seu pai faria se o ouvisse dizer algo assim,
pedindo para ele ter cuidado com suas palavras, pois ele poderia ser expulso sem nem mesmo receber indenização. Ele imediatamente suspirou, e olhando para ela, disse consigo mesmo que não poderia ser expulso, pelo bem dele e dela, sua verdadeira senhorita. Quando Anita chegou à sala de seu pai, ele jogou uma pilha de papéis nela e disse que esses eram todos os documentos com os quais ela teria que lidar, informando a ela que bastava ela trabalhar continuamente, sem parar e sem sair de seu quarto, que ela terminaria em 3 dias. Ela imediatamente pensou em como, desde que Arabella tinha retornado, seu pai tinha lhe privado completamente de sair, desencorajando suas atividades sociais de todas as maneiras possíveis. Agora ele até estava falando como se ela fosse o problema. Ela começou a se lembrar de que começou a ajudar Renate a administrar seus negócios quando tinha apenas 12 anos. Mas quando ela percebeu que eles não pareciam precisar dela, decidiu deixar a função assim que se tornasse adulta. Apesar de querer muito se isolar, ela sentia que tinha que cumprir seus deveres, e mesmo que estivesse cansada, nunca parava de trabalhar, executando completamente todos os deveres do Marquês. Seu pai a olhou e perguntou por que ela não respondia, já que qualquer um poderia fazer o trabalho rapidamente, ao que ela respondeu que era complicado, e era exatamente por isso que ele estava a colocando no comando, já que se a papelada fosse tão fácil de lidar, ele faria tudo sozinho. O pai dela ficou muito zangado e começou a gritar com ela, dizendo que ela deveria estudar para se destacar em algo, afinal, não era ela quem iria administrar o ducado Lacade? Anita rapidamente respondeu, percebendo que sua mãe, como senhora da casa Renate, nem mesmo tocava nas tarefas domésticas, então ela perguntou por que no ducado Lacade deveria ser diferente. Com a pergunta, seu pai lhe disse para parar de reclamar, pois agora ela tinha 17 anos, então também já deveria cuidar de sua família. Ela respondeu que nada a obrigava, e que ao contrário de seu pai, Axion não precisaria que ela cuidasse dele. Todas as respostas deixaram seu pai furioso, e ele gritou com ela, lhe dizendo para parar de agir assim. Ele explicou que ela estava passando dos limites, e mandou ela para o quarto para refletir sobre seu comportamento. Sozinho, ele começou a pensar que tipo de insolência era aquela, e por quanto tempo teria que aturar aquele desrespeito. Uma semana depois, Anita e Arabella partiram em uma jornada. Anita pensou que estava apenas acompanhando Arabella até a mansão do arquiduque. Antes de pegar a estrada, sua mãe pediu a Anita que cuidassem de sua filha, e se ela voltasse a desmaiar, que cuidasse dela. Enquanto estavam na estrada, Arabella começou a dizer algo incompreensível, e Anita disse a ela que se queria falar algo, que falasse sem medo. Enquanto Arabella reunia seus pensamentos e tentava juntar algumas palavras, Anita se irritava, perguntando se ela conseguiria falar algo antes do fim da viagem. Ela finalmente conseguiu falar que quer que Anita e o arquiduque sejam felizes, como ela é com sua irmã, e não planejava interferir nisso. Anita perguntou sobre o que significava ser irmã para ela, o que Arabella imediatamente disse que significava estar feliz por estarem juntas, e que mesmo se brigassem, ela sempre desejaria fazer as pazes. Anita pensou imediatamente que isso era muito idealista, perguntando se ela já tinha tido um relacionamento assim. Arabella respondeu que tinha uma família que a tirou dos cortiços e a criou. O pai disse que eles estavam em uma situação melhor, pois depois que voltou ele lhes enviou dinheiro, dizendo que eles ficariam bem. Anita disse que seria bom se fosse verdade, mas sabia o Marquês não era um homem tão gentil. Arabella então disse para ela não se preocupar, já que não queria nem mesmo ficar noiva do arquiduque. Anita perguntou se ela já tinha dito à sua mãe o que pensava, ou talvez até para sua criada, mas recebeu um não como resposta. Frustrada, Anita segurou a cabeça e começou a dizer como as pessoas continuariam insistindo com a ideia, e além de tudo, Arabella ainda nem sequer tinha dito nada a ninguém. Depois, Anita perguntou a Arabella como ela achava que eles saberiam o que estava em sua mente se ela não dissesse nada a respeito. Na mesma hora, as duas chegaram à mansão. Ao chegar ao jardim do arquiduque de Lacade, Arabella suspirou e disse que o jardim era realmente muito belo, e que gostava muito dele. O arquiduque imediatamente disse que se ele soubesse que o tempo estaria tão bom e agradável hoje, teria as convidado para o lago. Arabella disse que já estava ótimo ali, se encantando com as flores e perguntando se poderia cheirá-las, o que ele respondeu que sim. Anita pensou por um momento que o aroma das flores de lavanda poderia ser muito forte para Arabella, que ao cheirá-las, comentou que tinham um aroma muito agradável. Mas de repente sua face começou a ficar branca, e Anita perguntou se ela estava bem, com sua irmã desmaiando logo em seguida. O arquiduque se sentou na cadeira ao lado da cama onde Arabella estava deitada, esperando que ela acordasse. Quando ela abriu os olhos, ele perguntou como ela estava se sentindo. Arabella, um pouco confuso, não entendeu o que tinha acontecido, e começou a perguntar onde estava e por que acordou ali, com o arquiduque ao seu lado. Ela não conseguia acreditar que tinha desmaiado de novo, e começou a perguntar onde estava Anita. O arquiduque disse que Anita tinha falado com o médico sobre o estado dela e pediu para não se preocupar, pois ela viria muito em breve.
Com silêncio enquanto esperavam, Arabella lembra de sua mãe dizendo quanto o arquiduque gostava dela. Mas imediatamente ela percebe que não era esse o caso, e que o arquiduque tinha apenas olhos doces para uma pessoa, Anita. Sua irmã parecia fria por fora, mas ela sabia que tinha um bom coração. Ele se tornava completamente diferente quando estava ao redor dela. Arabella então se virou para o duque e começou a falar sobre como ela gosta de Anita, e por isso quer que ela seja feliz. Ela explica que esperava muito que o arquiduque pudesse dar a ela a felicidade que merece. No mesmo momento, o duque a interrompe e diz que ele mesmo também quer que Anita seja feliz, mais que tudo no mundo. Arabella ficou muito contente e começou a sorrir, pensando que este era o homem certo para sua irmã, e Anita seria verdadeiramente feliz. Naquele momento, Anita estava conversando com o médico, e o homem lhe diz que sua irmã aparentemente possui uma condição que faz com reaja ao poder divino. Anita não acreditou e começou a perguntar que outro poder divino seria esse. O médico respondeu que essa condição geralmente se manifesta em crianças, mas provavelmente graças ao desaparecimento não foi possível prevenir isso. Ele explica que todos os médicos da família do Duque são especializados em poderes divinos e mágicos, pois como ela sabia, a família imperial e a família do arquiduque obtiveram seus poderes da besta divina, e por isso um médico que não é bem versado nisso não poderia trabalhar no ducado. Anita começou a pensar no fato de que se não fosse pelos médicos do arquiduque, ela nem mesmo saberia sobre a condição de Arabella, e por isso era natural que nem seus pais suspeitassem disso. Anita também perguntou ao médico se Arabella poderia viajar de carruagem, e o médico respondeu que se ela já estivesse acordada e um pouco descansada, não haveria problema. Anita então pediu ao médico se ele poderia providenciar que uma carruagem fosse preparada para elas, pois tinha certeza de que Arabella iria acordar logo. Quando Anita começou a caminhar de volta para o quarto onde sua irmã estava, ela abriu a porta e os viu conversando, pensando em como eles pareciam bons juntos. Ela começou a pensar no fato que mesmo que Arabella não aparecesse, na realidade, romper seu noivado com Axion no futuro já era um destino definitivo, e mesmo 10 anos atrás ela já tinha decidido que depois de adulta, romperia todos os laços com a família Renate, o que naturalmente significava que seu noivado com Axion também chegaria ao fim. Mesmo assim, o Marquês estava furioso com ela por não querer abrir mão da única coisa que lhe importava, e ela não queria que Axion fosse tirado dela. Afinal, ela pensou que, mesmo que terminassem, ainda seriam amigos. De volta em casa, sua mãe acompanhou Arabella até o quarto dela e seu pai começou a falar com Anita. Depois disso, sua mãe também se aproximou, e os dois começaram a gritar com ela, perguntando o que Anita estava fazendo. Anita começou a lhes perguntar o que ela tinha feito de errado e o que deveria fazer, já que não era médica e não poderia evitar Arabella de desmaiar. Seus pais começaram a dizer que ela era apenas uma criança, e ao contrário de Anita, era uma garotinha que cresceu em uma família pobre, ao mesmo tempo que comentavam que sabiam o quanto Anita era egoísta. Anita começa a lhe dizer mesmo assim não era como seu pai, que apenas expulsou para longe as pessoas que criaram Arabella, já que seria um desperdício compensá-los, mesmo que um pouco. Fora isso, ela ainda ouviu que Arabella pensava que seu pai os recompensou. Depois disso, Anita perguntou quem era mais responsável pela situação, ela, que não poderia impedir sua irmã de desmaiar, ou de sua mãe, que tinha enviado Arabella ao arquiduque, mesmo sabendo que ela poderia desmaiar lá. Seu pai imediatamente ficou muito irritado, e deu um soco em Anita. Sua mãe logo o impediu de continuar, o lembrando que em breve ela iria ao Palácio Imperial, então ele só deveria ter feito isso depois que ela voltasse de lá. Triste mas não surpresa, Anita sabia que deveria ter algum motivo para ela ter o parado, e era exatamente por isso que ela não iria lhe falar sobre os documentos que encontrou, quando ele a fez trabalhar alguns dias atrás. Pensando que isso não teria nada a ver com ela de qualquer maneira, ela disse a seu pai para cuidar de si mesmos, e saiu. Uma vez no seu quarto, Ari viu que sua bochecha estava inchada, dizendo que provavelmente haveria um hematoma que ficaria por muito tempo. A criada logo lembrou que essas lesões podem desaparecer rapidamente se você colocar carne nelas, mas Anita simplesmente disse a ela para não se preocupar com isso, pois ela pegaria o remédio amanhã de manhã. Ari então perguntou como Arabella estava, e se estava bem, preocupada que Arabella tinha desmaiado inexplicavelmente durante o passeio, com Anita se sentindo mal por não contar a condição de sua irmã. Percebendo que tudo isso tinha acontecido durante o passeio, quando ela saiu com o grão-duque, ela perguntou o que ele tinha feito com as flores, ao que o arquiduque respondeu que precisava descobrir algo, então ele apenas as abençoou com poder divino, mas ele não sabia que Lady Renate desmaiaria por causa disso. Depois disso ele sorriu e olhou para ela, perguntando se ela estava desapontada com ele. Depois, enquanto Lady Anita se escondia em seu quarto, ela se deitava sob um cobertor e pensava sobre Axion, se perguntando o que ele faria se ela respondesse que estava desapontada. O arquiduque provavelmente sorriria, como de costume, a fazendo-se perguntar o que ele tinha medo. A cena muda,
E vemos todas as empregadas começarem a correr e gritar pela casa, enquanto nenhuma delas conseguiam encontrar Anita. Elas foram à varanda e perceberam que ela não estava lá, então decidiram procurar para o outro lado. Na época, Anita se escondia enquanto se perguntava o que tinha de errado com ela, e por que todos nesse lugar eram tão gentis e carinhosos com ela. Ela percebeu que eles eram completamente diferentes da casa Renate, estranhando ser tratada dessa forma. Ela pensa em como seu pai apenas a enviou para se aproximar da família do arquiduque, achando que não deveria ser assim. Pouco depois, ela começou a sentir como se estivesse sufocando e com falta de ar. Nesse momento, Axion se aproxima dela, a assustando um pouco. Ele diz que tem procurado por ela, e ela pergunta por quê, afirmando que ele a odiava. Desde o dia em que ela tinha resgatado a Lady Lacade do lago, ela nunca mais tinha falado com Axion ou respondido suas cartas. Ela estava acostumada a ser odiada, então não prestou muita atenção nisso, já que sempre houve mais pessoas no mundo que a odeiam que aquelas que a amam verdadeiramente. Axion lhe diz que simplesmente não consegue odiá-la. A garotinha fica confusa, e ele estende a mão para ela, pedindo para ela ir com ele. Ela pega sua mão e percebe que essa foi a primeira vez que pôde sentir o calor de alguém em sua pele. Anita não percebeu que nesse momento, os olhos de Axion estavam completamente cheios de desespero. Alguns dias depois, Axion estava na cama, e a duquesa pedia para a empregada descansar, que ela assumiria seu lugar. Como aquilo acontecia todo o verão, ela estava acostumada. Ela, a empregada da casa, aproveita e informa a sua senhora que enquanto ajudava a Lady Anita a trocar de roupa, ela notou que a garota tinha contusões em seu corpo, como se alguém tivesse a beliscado. Ela perguntou o que deveria fazer, e a duquesa sugeriu que tratasse as contusões com água benta para curá-las. A senhora concordou e disse para ela ir ao templo pela manhã e buscar água benta. A empregada comentou que agora entendia por que a menina estava recusando sua ajuda para se vestir. Ela estava preocupada que Lady Anita estava muito retraída, mas não podia imaginar que na verdade alguém estava a machucando. Naquele momento, a madame se sentou, imersa em pensamentos. Ela ouviu dizer que uma semana antes, a família Renate tinha recebido uma relíquia sagrada da família imperial para estabelecer a paternidade, mas não conseguia acreditar. Ela não acha que essa relíquia seja a luz de Ariana, mas também não sabe exatamente que tipo de relíquia ou quão autêntica ela é. Ela também pensou que seus ferimentos provavelmente foram feitos pela garota que apareceu alegando ser Arabella. Se as contusões estão em seu corpo, elas devem ter algo a ver com aquela garota. A duquesa não entendia como os Renate não viram a sua filha sendo tratada assim. Logo depois, Anita bateu na porta do quarto em que ela estava, e elas saíram para conversar. A senhora da casa disse a Anita para não se preocupar, vendo que ela estava muito preocupada com Axion. Ela acrescentou que não era nada, pois Axion fica doente de vez em quando, o que é um grande segredo, pois o arquiduque tem muitos inimigos que querem descobrir suas fraquezas. Anita disse que não diria nada a ninguém, e então a mulher perguntou como ela estava, falando sobre seus machucados. Anita respondeu que não era nada comparado ao que Axion estava passando, ela apenas sentiu que não precisava mencionar isso. A madame imediatamente pensou, que alívio que o marquês permitiu que ela viesse para cá. Ela também deve ter escondido os machucados de seus pais o tempo todo. Ela perguntou a Anita se ela tinha vergonha de compartilhar o que a incomodava, pois se ela quisesse, poderia vir aqui mais vezes e ficar mais tempo. Anita agradeceu à mulher, mas disse que não pensava que poderia fazer isso. Afinal, seus pais dizem que os nobres devem cuidar da sua casa a partir dos 10 anos de idade, e ela já tem 10. Então, ela tem muito a aprender para poder ajudar seu pai em breve, e por isso ela precisa lidar com essas coisas por conta própria. A duquesa ficou muito surpresa e perguntou a Anita se quem lhe disse isso foi seu pai, ao qual ela respondeu que sim. Ela então sugeriu a Anita que se sentasse com Axion por um tempo, dizendo que precisava se ausentar por um momento para cuidar de alguns negócios. Ela tocou pela cabeça e lhe acariciou, dizendo que ela era uma garota muito doce e gentil. Enquanto isso, Anita tinha um sentimento muito confuso, sem entender o que sentia enquanto a madame lhe elogiava. Depois que ela saiu, Anita sentiu Axion frio, e ainda estranhava as palavras que a mãe dele lhe disse, percebendo como tinha recebido tanto amor desde que chegou aqui. Depois disso, ela pensou que gostaria de levar todo o sofrimento de Axion consigo e libertá-lo de seus pesadelos, já que ela estava mais acostumada a viver com pesadelos e conseguia suportá-los melhor. Quando a garota se apoiou nele, depois de um tempo, ele acordou de repente, olhando para ela e percebendo que ela tinha adormecido. Depois eles trocaram de lugares, e ele começou a se perguntar o que ela estaria sonhando, um pesadelo, e começou a lhe dizer que ela deveria ter apenas bons sonhos. Com ela dormindo, ele começou a perguntar se ela se lembrava do dia em que se conheceram, e disse a ela que ainda pensa naquele dia com muita frequência, mesmo agora. Ele começou a dizer em voz alta que tinha certeza de que era muito, muito sortudo, pois ela e sua mãe saíram do Lago Alcente. Nesse império,
Fundado pelo primeiro imperador que obteve o poder de uma fera divina, existiam dois tipos de arquiduques. O primeiro título de arquiduque foi dado ao irmão mais novo do imperador como um presente, e neste caso, seus descendentes receberiam o condado Lake. E o segundo foi dado à linhagem do segundo filho do primeiro imperador, que continua até os dias de hoje. No entanto, a realidade é muito diferente daquela escrita nos livros, pois a fera divina, tida como uma aliada, colocou uma terrível maldição na família imperial. O amaldiçoado Lago Alcente era um local de morte, onde ninguém saía vivo. O imperador ordenou que cavaleiros guardassem o Lago Alcente para preservar sua imagem sagrada e impedir que as pessoas morressem, mas nenhum daqueles que caíram no lago conseguiu sair de lá vivo. Mas também foi nesse lugar que Axion conheceu Anita. A garota, que não sabia da verdade sobre o lago, com a maldição conhecida apenas pela família imperial, parecia não saber o quão corajosa e impressionante ela foi quando isso aconteceu. Era impossível sair do Lago Alcente sem poderes divinos, e o fato de Anita ter saído de lá sem ter esse dom, era um milagre. Axion pensou que a fera divina tinha resolvido salvar Anita, e por sorte, Anita salvou a arquiduquesa. Por isso, o garoto sempre tratou Anita como a benfeitora do ducado. De repente, Axion percebeu que também não conseguia tirar os olhos de Anita. Nessa era, em que os poderes divinos, exceto os poderes de cura, tinham desaparecido, o imperador, o único nascido com poder divino, esperava o menor sinal de fraqueza de Axion, com a igreja também fazendo o seu melhor para ajudá-lo. Axion percebia que todos ao seu redor estavam sendo gentis com ele, mas ele também sentia sempre que era apenas uma parte extra neste mecanismo. Assim, Anita e ele eram semelhantes, pois ela também sempre parecia solitária. Quando Axion olhava para ela, ele sentia dor, e ele disse que se ela tivesse poder divino, eles definitivamente se entenderiam muito melhor. E naquele dia, Axion pensou que havia perdido Anita, mas ele a havia encontrado, afinal, e mesmo que ela não tenha poderes divinos, isso não significa nada. Ele se pergunta se isso significava que a irmã de Anita também teria algo parecido, mesmo sem ter poderes divinos. Nesse momento seus homens chegam, junto com o relatório a respeito de Arabella. Segundo a doutora, Arabella Renate tem uma alta probabilidade de ter uma peculiaridade que reage ao poder divino. Axion começou a perguntar sobre o poder divino em si, mas ele diz que ela não possuía nenhum poder divino. Ele pensa em como ela não serviria para a família imperial caso não tivesse poderes, dizendo que não há absolutamente nenhuma necessidade de interferir. Axion perguntou quem está conduzindo a cerimônia do dia sagrado desta vez. O homem responde que o segundo filho do Conde Roma foi escolhido primeiro, mas parece que a família do Marquês Renate não ficará de braços cruzados e o Marquês fará todo o esforço para fazer Arabella Renate brilhar no dia sagrado. O império é baseado no poder da fera divina, e também, a cerimônia sagrada é realizada apenas uma vez a cada 3 anos. Herdeiros de todas as famílias aristocráticas sempre participam. Mas a família imperial também tem uma agenda oculta. Realizar as cerimônias era para descobrir quem entre eles possui poderes divinos. Era preciso manter a cautela para caso o poder seja manifestado por alguém da aristocracia, e não pela família imperial. Além disso, a cerimônia atual significa muito para Renate. Mas também, agora é a primeira dama da família, e a cerimônia não poderia começar com a segunda dama. Houve várias recusas, e agora que a primeira dama voltou, ela definitivamente participará. Axion imagina as chances de Arabella perder a consciência durante a cerimônia, sendo logo informado de que caso alguém fosse ferido, então os sacerdotes usariam seus poderes de cura, embora fosse improvável. Mas se isso acontecesse e sua condição se manifestasse, nesse caso, em busca do reconhecimento de habilidades do poder divino, a família imperial tentará fazer um casamento de conveniência com Arabella. Se algo assim realmente acontecer, o casal Renate tremerá de terror. Axion percebeu que Anita não era o tipo de pessoa que poderia desistir facilmente, e vendo que ela também não chama Arabella de irmã, pode-se dizer que elas não são realmente próximas. Mesmo assim, a julgar pelas palavras da mais velha, ela realmente se preocupava com Anita. Depois disso, Axion disse que também participaria da cerimônia do dia sagrado. Enquanto Anita passava pelos documentos, ela pensava que mesmo que fosse aprisionada, ainda seria forçada a continuar trabalhando. Ela olha para os documentos pensando se seu pai ainda não tinha verificado eles, ou se apenas sabia que estavam misturados. Eram os papéis de evasão fiscal. E exatamente 1 ano atrás, Anita suspeitou de algo estranho. Havia uma doação anual para o templo, mas dependendo do ano, o valor da doação não correspondia, e ficava cada vez maior. Então, algo parecia suspeito. Ela foi imediatamente contar ao Marquês pessoalmente, e pela sua reação, ele definitivamente fez alguma manipulação de livros contábeis. Após esse incidente, o Marquês manteve um olho mais atento no livro Razão. Felizmente, eventualmente eles já estavam de volta em suas mãos.
Provavelmente tudo isso era por causa da luz de Ariana, um objeto sagrado que pode ser usado para encontrar qualquer pessoa. Foi graças a esse objeto que Arabella foi encontrada. Além disso, a próxima auditoria fiscal é daqui a apenas 4 meses, e ela sem dúvidas irá expor a evasão fiscal de seu pai, e nem mesmo na família imperial deixará isso passar. Anita não iria corrigir esse documento, pensando que de qualquer forma, quando aquilo fosse descoberto, a taxa de imposto do território não poderá ser afetada, e apenas as propriedades privadas estarão sujeitas à confiscação como compensação. Isso era ótimo para ela, e se isso acontecesse, os moradores das vilas não sofreriam por anos para pagar aquilo, mas sem dúvidas, a vida do Marquês seria pobre e seus servos dispersos. Ela soube disso alguns dias depois, quando Bella vestiu o vestido. Seu pai a encontrou e disse que parecia que o vestido tinha sido feito especialmente para ela. Ele lhe disse que em breve ela estaria encontrando Sua Majestade, e precisava prestar atenção especial à sua aparência. Quando encontraram Anita, ela estava linda. Acontece que eles precisavam mostrar a melhor versão dela para que fosse notada pela imperatriz. Quando estavam quase prontos para ir, seu pai parou Anita e disse que tinha uma conversa com ela, e pediu que ela o seguisse. Ela então disse que não tinha nada a dizer ao pai. À medida que se afastava de todos, Anita perguntou se a conversa era sobre sua maquiagem. Nesse momento, Arabella viu que seu pai estava gritando e ficando muito zangado. Ela começou a perguntar por que ele estava agindo daquela maneira com Anita. Sua mãe começou a acalmá-la, e disse para ela seguir. Enquanto isso, Bella ouvia os rumores das empregadas, dizendo que quando Anita chega a atmosfera imediatamente se torna horrível. Elas dizem que Anita queria assustar Bella ou ficado chateada porque seu vestido não era como ela queria. Começou a ser dito que seu pai foi o primeiro a ficar zangado. Sua irmã percebe que ela não havia feito nada de errado, mas eles começaram a dizer que Arabella que era muito gentil, e seria bom se a senhora Anita fosse pelo menos um pouco como ela. Arabella explica que foi o seu pai que se irritou primeiro, ainda não entendendo por que quando ela diz coisas boas sobre Anita, todos dizem o oposto, apenas coisas ruins. Bella percebeu que se ela realmente fosse má, não teria corrido pela mansão para chamar o médico quando ela caiu. E como o mordomo disse, Anita salvou a mãe do arquiduque de cair no lago aos 9 anos. Já que ela sempre ajuda outras pessoas, por que todos acham que ela é má? Então, seus pais disseram a Arabella para ir primeiro para a carruagem, pois precisavam falar a sós com Anita. Mas de repente ela disse que não queria, ficando na frente de Anita, e logo disse que também precisava ouvir aquilo. Nós vamos ficando por aqui, e se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Irmã Desaparecida.